Olá, meu nome é Eduardo Federizi Salenave e nesta aula vamos estudar os advérbios. Os advérbios só modificam os verbos? Veremos que não. No tópico inicial da nossa aula, definição dos advérbios. Em seguida, estudaremos as locuções adverbiais e também as várias classificações do advérbio, com atenção especial para os advérbios interrogativos: onde, como, quando, por quê. Com relação à flexão, os advérbios só sofrem flexão de grau, o grau comparativo e o grau superlativo. Faremos também algumas observações simples sobre o emprego dos advérbios, algo bastante fácil, bastante tranquilo, para fecharmos a nossa aula com um assunto mais difícil, mais complicado, que são as palavras denotativas, um tópico que gera controvérsia entre os gramáticos. Definição: advérbio é a palavra invariável, em gênero e em número, que fundamentalmente modifica o verbo. Fundamentalmente, mas não só o verbo. Fazendo uma analogia, o advérbio está para o verbo, assim como o adjetivo está para o substantivo. O larápio fugiu sorrateiramente. Sorrateiramente, não esqueçam que o sufixo mente é formador de advérbios. Então, sorrateiramente está qualificando o verbo fugiu, está informando o modo como o larápio fugiu. O rapaz nunca pediu ajuda. O advérbio nunca complementa o verbo pediu com ideia de temporalidade. Estacionou o carro ao lado do caminhão. O advérbio, ou melhor, a locução adverbial ao lado, qualifica o verbo estacionou, dando ideia de lugar. Notem que o advérbio não precisa estar coladinho no verbo. O advérbio também modifica um adjetivo. As pirâmides são bastante antigas. O advérbio bastante intensificou o adjetivo antigas. O advérbio também modifica um outro advérbio. A caravana avançava muito lentamente. Muito advérbio intensifica o advérbio lentamente. E modifica uma oração inteira. Indiscutivelmente, a cultura grega é muito rica. Atenção! Quando o advérbio estiver modificando uma oração, ele estará no início ou no final, e sempre isolado por vírgula. Desse modo, eu poderia jogar o indiscutivelmente para o final da oração, desde que o isolasse por vírgula. A cultura grega é muito rica, indiscutivelmente. Locução adverbial são duas ou mais palavras que funcionam com o valor de um advérbio. Formamos as locuções adverbiais de três maneiras. Primeira forma: preposição mais substantivo. Em silêncio, sem dúvida e por aí vai. Segunda forma: preposição mais adjetivo. De novo, ao vivo. E terceira forma: preposição mais advérbio. Por aqui, de longe. Mas atenção! Cuidado para não confundir locução adverbial com locução prepositiva. As locuções adverbiais começam por preposição. Já as locuções prepositivas terminam por preposição. Certo? Classificação dos advérbios. Uma observação. Em alguns casos, a classificação da palavra como advérbio ou como palavra denotativa, logo veremos o que são palavras denotativas, fica numa zona muito cinzenta, numa fronteira muito turva. Alguns gramáticos, por exemplo, consideram apenas, salvo, somente, por exemplo, como palavras denotativas de exclusão, e outros como advérbios de exclusão. Trata-se, enfim, de tema dos mais controversos. Portanto, pessoal, estas 7 classificações que vamos analisar são as consideradas pacificamente como classificações de advérbio. Para aprofundamentos sobre discussões acerca dos advérbios e das palavras denotativas, consultem as boas gramáticas. Concluída essa observação, vamos às classificações. Advérbio de afirmação. Sim, certamente, efetivamente. Advérbios de negação. Não, de forma alguma. Advérbios de dúvida. Porventura, quiçá, talvez. Advérbio de lugar. Aqui, ali, cá, longe, perto.
Advérbio de tempo: nunca, agora, sempre, ontem. Advérbio de modo: depressa, devagar, mal, de cor. Advérbio de intensidade: assaz, bastante, muito, menos, pouco. Uma classe especial de advérbio é a dos interrogativos. São advérbios interrogativos as palavras onde, como, quando e por quê, usadas em frases interrogativas, diretas ou indiretas. Advérbio interrogativo de lugar: onde começou a discussão? Onde, empregado em frase interrogativa direta. Perguntei onde começou a discussão. Onde, empregado em frase interrogativa indireta. Notem que nas interrogativas indiretas não aparece o ponto de interrogação característico das diretas. Advérbio interrogativo de modo: como o time venceu? Ou dizei como o time venceu. Advérbio interrogativo de tempo: quando morreu? Interrogativa direta. Indaguei quando havia morrido. Interrogativa indireta. Advérbio interrogativo de causa: por que desistiu? Ou questionei por que desistira. Atenção: com antecedente expresso, onde, como, quando e que são pronomes substantivos relativos. Vejam, o modo como falaste foi incrível. Como está retomando a palavra modo. Foi no tempo quando vivíamos em São Paulo, quando está retomando a palavra tempo. Era o território por que lutavam os exércitos. O que está retomando o território e é antecedido pela preposição por. Entrou no prédio onde crescera. Onde está retomando o prédio, logo é um pronome relativo e não um advérbio interrogativo de lugar, ok? Falamos que os advérbios não sofrem flexão de gênero e de número, mas sofrem de grau. Como várias são as flexões de grau do advérbio, uma visualização deste quadro resumo com todas elas nos dará uma boa visão de conjunto. Vamos analisar o quadro parte por parte. O grau comparativo desdobra-se em 3 opções: de igualdade, de inferioridade e de superioridade. O comparativo de igualdade é construído pela estrutura tão mais advérbio mais quanto ou como. Portou-se tão bem quanto o amigo. Vamos decompor esse período. Tão é advérbio, bem é advérbio e quanto é conjunção subordinativa comparativa. O comparativo de inferioridade segue estrutura semelhante. Portou-se menos advérbio, corretamente advérbio, que, conjunção comparativa, eu. Portou-se menos corretamente que eu. O comparativo de superioridade possui 2 formas. A analítica é a forma mais extensa, empregando mais de um advérbio. Falava mais devagar que todos. A sintética usa apenas um advérbio. Falava melhor ou pior que todos. Eu não digo mais bem nem mais mal, mas sim melhor e pior. Atenção com isso. Além do grau comparativo, há o grau superlativo, cuja finalidade é levar algo a seu máximo grau ou ainda identificar grau muito elevado. Em síntese, o superlativo é uma intensificação de determinada qualidade. Ele pode ser superlativo absoluto ou superlativo relativo. O absoluto analítico é formado pela anteposição de um advérbio de intensidade ao advérbio principal. Avançou muito, advérbio de intensidade, devagar, advérbio principal da estrutura, aquele que está sendo flexionado para o superlativo. O absoluto sintético é construído por derivação sufixal. Avançou devagarzinho. Outro exemplo: agiu corretissimamente. E assim por diante. O superlativo relativo de superioridade ou de inferioridade é constituído
pela apresentação da flexão de grau do advérbio em relação ao que é possível. Vejamos. Pulou o mais velozmente possível. Superlativo relativo de superioridade. Pulou o menos velozmente possível. Superlativo relativo de inferioridade. Percebam que a estrutura das flexões de grau dos advérbios é bem semelhante à dos adjetivos. Algumas observações finais sobre a flexão de grau. Primeira, melhor e pior podem ser comparativos dos adjetivos bom e mal, e também dos advérbios bem e mal. Neste caso, como advérbios, são invariáveis. Segunda, no superlativo absoluto sintético, bem possui a forma otimamente e mal a forma pessimamente. O convidado agiu pessimamente, isto é, o convidado agiu muito mal. Maria pinta otimamente, otimamente equivalendo semanticamente a muito bem. Terceira observação. Em vez de melhor e de pior, emprega-se mais bem e mais mal antes de particípio. Depois só melhor e pior. Vejamos o exemplo. A República é melhor governada. O que acabamos de ver? Que não podemos colocar melhor antes do particípio. Logo, o período está incorreto. Corrigindo, temos a República é mais bem governada. Agora sim, certinho. Ou a República é governada melhor, também uma forma correta. Mas a República é governada mais bem, horrível, isso dói no ouvido. Emprego dos advérbios. Adverbialização de adjetivos. Em certos casos, os adjetivos podem funcionar como advérbios. O rei falava áspero. Originalmente, áspero é adjetivo, mas no exemplo está equivalendo ao advérbio asperamente. Os camponeses, não raro, morriam de fome. Raro é adjetivo, mas está equivalendo a raramente. Em sequência de advérbios terminados em mente, pode-se usar esse sufixo apenas no último advérbio. Os alunos escutavam atenta e calmamente o orador. Há que se observar que o emprego repetido do sufixo mente pode ser usado para efeito de ênfase. Matou a vítima cruelmente, friamente e lentamente. O período fica mais cadenciado e cada um dos advérbios transmite com muito mais força a sua mensagem. A palavra só é advérbio quando equivale a somente ou apenas. Quando equivale a sozinho, sozinha, é adjetivo. O santo estava só. Só poderia ser substituído por somente? Não. E por sozinho? Sim. Portanto, só é adjetivo. O santo só bebia água. Agora sim, a substituição por somente faz sentido. Então, só é advérbio. Estamos sós é igual a estamos sozinhos, só como adjetivo. Identificação facilitada pela flexão de número da palavra só. Mas e nesses dois últimos exemplos, como saber o que é adjetivo e o que é advérbio? O que nos orienta é a pontuação. Cabral só descobriu o Brasil. O só, isolado por vírgula, é adjetivo. Cabral só descobriu o Brasil. Sem vírgula significa que Cabral descobriu somente, apenas o Brasil. Portanto, só é advérbio. Fácil, tranquilo. A repetição do advérbio é uma maneira de intensificá-lo. O bolo já já vai sair. Logo, logo chegarei aí. Ok? Palavras e locuções denotativas. Elas não desempenham nenhuma função sintática e se parecem com os advérbios. É um dos temas mais controversos da morfologia, pessoal. Não entraremos nos meandros dessas controvérsias. Faremos apenas uma abordagem introdutória às palavras denotativas. Como diferenciar o advérbio da palavra denotativa? Bem, uma das formas é a seguinte. Se no enunciado a palavra em questão tiver função sintática, de adjunto adverbial, e função referencial, centrada no enunciado e não no sujeito que fala, será
advérbio. Mas, se for expletiva, sem função sintática, e servir a função emotiva da linguagem, será a palavra denotativa. Em rispidamente, o homem interrompeu a apresentação. Rispidamente está qualificando o verbo interrompeu, portanto, é advérbio de modo. Já em infelizmente, não chegarão a tempo. Infelizmente não está qualificando o verbo chegarão, mas sim expressando um sentimento do falante. A palavra está centrada no falante e não no enunciado. Por isso é palavra denotativa. Em suma, o contexto é fundamental para a correta classificação das palavras. Em não chorei, embora tenha doído. Embora é conjunção subordinativa concessiva. Mas em Pedro foi embora. Embora é palavra denotativa de afastamento. Classificação das palavras denotativas. Já vimos que as palavras denotativas são controversas, então tenham em mente que alguns gramáticos consideram algumas dessas classificações como classificações de advérbios, ok? Pois bem, estas são as funções das palavras denotativas: afirmação, negação, exclusão, inclusão, avaliação, designação, explicação, retificação, realce, afetividade e situação. Essas são, então, as funções das palavras denotativas. Com isso, encerramos nosso estudo dos advérbios. Até a próxima aula.